O Mateuzinho era reserva conformado do Rodinei, né? E agora ele contratou analista tático, contratou, né, para tentar melhorar o futebol dele e tal, e hoje ele consegue ser a terceira opção com Varela e Wesley. Então, ele que seja feliz em outro clube, não tem nível para jogar no Flamengo. Eu vou dizer, tomara que o Gabigol hoje broque uns 3 gols. Na moral, tomara que ele tire essa nhaca. O Mateuzinho, se for embora, não vai deixar saudade. O Pablo é a mesma coisa. Thiago Maia, acho que pelo menos tem alguma história, né? Teve uma temporada boa em 2022, mas pelo jeito vai ficar também. No Internacional não chegou no valor que o Flamengo quer, vai ficar. E também eu questiono também, você vende o Thiago Maia e vai trazer quem por 3 milhões e pouco de euros? Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do nosso Mengão. Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzinha de sempre, clica no botão aqui de baixo escrito inscreva-se, ele é de suma importância para o nosso crescimento. Rapaziada, vou deixar uns cortezinhos aqui do canal do Nicola, do Flazoeiro e da live do Mauro César, falando em questão do Mateuzinho, em questão do Marcos Braz. Cara, a situação ficou complicada para o Marcos Braz, né? O cara meteu uma entrevista dentro do Ninho do Urubu, dizendo que ele era vítima, que ele era isso, que ele era aquilo, o torcedor que partiu para cima dele, ameaçou a filha dele, etc. E no final das contas, não foi nada disso. Ele que partiu para cima do torcedor junto com o segurança que estava com ele. Cara, isso vai dar um problema sério para ele. Os conselheiros lá do Flamengo já estão pedindo a cabeça dele, cara. Vai ser complicado. Eu acho que dessa vez o Landim vai ter que tomar uma medida séria. E outro, o Ministério Público já está também caindo para cima dele. Provavelmente ele deve cair em quebra de decoro parlamentar e pode até perder o cargo por agressão ao torcedor do Flamengo. Vai ficar ruim para o Marcos Braz, hein? Vou deixar o videozinho aqui. O Flamengo pode ter o Gabigol hoje como titular, Bruno Henrique titular, Davi Luiz. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo mais tarde, hein? Tamo junto, vou soltar o videozinho aqui. Para mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Marcos Braz, que precisa prestar esclarecimentos de forma pública e urgente. Você vai lembrar que no fim do ano passado, o Marcos Braz, durante o expediente da Câmara dos Vereadores, onde ele deveria estar, ele estava num shopping fazendo compras e acabou agredindo um torcedor do Flamengo, um entregador. Na oportunidade, ele concedeu uma entrevista e disse ter sido ameaçado de morte, ele e a sua filha, de 14 anos de idade, que estava ao seu lado. Mas nessa terça-feira foram divulgadas imagens do circuito de segurança do shopping onde o Marcos Braz estava e todas as versões do Marcos Braz foram desmentidas. Primeiro que a filha do Marcos Braz estava no shopping, mas não estava com ele. Ou seja, se houve ameaça, a ameaça foi apenas ao Braz. O entregador, que é torcedor rubro-negro, assegura que não fez nenhuma ameaça, só pediu para que o Marcos Braz deixasse o Flamengo diante do péssimo momento do time. Também ficou muito claro que foi o Braz quem correu atrás do entregador para agredi-lo, eles caem, o Marcos Braz morde a virilha do entregador, depois levanta e dá chutes na cabeça do torcedor do Flamengo. Ele ainda conta com a ajuda de um segurança, um amigo, que também agride esse entregador. Enfim, ficou muito claro que o Marcos Braz bateu sem grandes motivos nesse torcedor rubro-negro, e essa história de que a filha dele havia sido ameaçada cai por terra. O próprio Ministério Público trabalha em cima dessa tese e vai pedir punições ao Marcos Braz. Ao mesmo tempo, diante da divulgação dessas imagens, alguns grupos políticos do Flamengo já se movimentam para pedir que o Marcos Braz seja excluído do futebol rubro-negro. E aí ficou muito claro que o Marcos Braz mentiu na cara dura quando concedeu uma entrevista coletiva dia seguinte ao episódio, afirmando que o entregador havia ameaçado a filha dele. Marcos Braz precisa prestar esclarecimentos, por mais que tenha costas quentes, por mais que a relação dele com Rodolfo Landim seja boa, esse tipo de episódio não pode acontecer. Ele agrediu um torcedor do Flamengo sem grandes motivos. Não, o pior de tudo, cara, o shopping tem câmera pra tudo quanto é lado. Ele deu entrevista, disse que ele foi vítima. Isso não pode ser aceito em hipótese alguma. Só para fechar sobre o Fla, queria contar que o Tite estuda utilizar na noite dessa quarta-feira, no jogo contra o Sampaio Corrêa lá no Mangueirão, dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol. Provável time do Flamengo com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrasca e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Você gosta? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Falar agora sobre desistência de última hora. Botafogo de John Textor desiste da contratação de Mateuzinho. Isso porque o Botafogo apresentou ao jogador uma proposta, apresentou ao jogador um projeto, apresentou ao jogador um plano e o jogador falou que não queria ir para o Botafogo. A ideia do jogador é ir para o Corinthians. O jogador quer ir para o Corinthians. O Mateuzinho está, entre aspas, decidido
a jogar no Corinthians. Tem uma proposta do Corinthians igual na mesa do Flamengo. Proposta essa, negociação essa, que é conduzida por Fabinho Soldado, profissional que até semana passada era funcionário do Flamengo. Então a situação é qual? Vou explicar claro aqui para vocês. O Botafogo saiu fora do negócio, não quer mais negociar com o jogador, não quer mais o jogador. Acredita que o Joe Teste tenha ficado um pouco chateado, por quê? O jogador, ele queria o jogador lá no Botafogo. Ele tinha interesse de contratar o jogador lá no Botafogo. Acabou que a negociação não andou, acabou que não aconteceu. Então o Joe Testo sai fora, retira a negociação e o Corinthians fica com caminho livre para contratar Mateuzinho. O Flamengo não está muito afim de contratar, de vender o Mateuzinho para o Corinthians. Por quê? Por causa da situação do empréstimo, por causa do que o presidente do Corinthians andou falando, tem todas essas questões aí que estão sendo para o Flamengo meio que um empecilho na hora de negociar o Mateuzinho com o Corinthians. Mas, vou dizer para vocês, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que aconteça. E aí, ficou claro ontem que o Tite não conta com o Mateuzinho nesse primeiro momento. Ontem o Tite mandou que viesse 2 jogadores do Rio de Janeiro para reforçar a equipe aqui em Belém do Pará. Chegaram aqui ontem à noite, já no início da madrugada, o goleiro Matheus Cunha e chegou o Ryan Lucas também, jogador da base do Mengão. 2 jogadores que o Tite mandou vir para cá. Aqui não vai ter treino, ele mandou vir para se integrar ao elenco e ir pro jogo. Thiago Maia, Pablo e Mateuzinho permaneceram no Rio de Janeiro. Ou seja, é um recado que o Tite dá para a diretoria que diz, pode negociar esses jogadores, pode vender esses jogadores, pode fazer o que vocês quiserem. Pelo Thiago Maia, o Flamengo ainda espera uma proposta oficial do Internacional. Proposta essa que não aconteceu durante a pré-temporada. O jogador, inclusive, não foi para os Estados Unidos esperando que chegasse essa proposta, que resolvesse esse problema junto ao Internacional. O Mateuzinho teve 2 propostas. Chegou a sair do Flamengo para o Corinthians, mas acabou que não deu certo. Ele voltou, mas pode sair agora de novo. E o Pablo, aí que entra a situação do Pablo, tem uma proposta também do Corinthians por empréstimo. Inclusive, a informação que tem é que o Corinthians já acertou a base salarial, já acertou tudo com o Pablo. Por quê? Se o Flamengo aceitar emprestar o Pablo pro Corinthians, o Flamengo vai falar, ó, quem paga o salário do jogador é vocês. Quem resolve a vida do jogador aí é vocês. O Flamengo vai emprestar sim. Se aceitar emprestar, vai emprestar sim. Seria um desafogo. É desafogo a palavra, meu Deus? Eu nem sei se essa palavra é. Mas seria livrando ali, desafogando um pouco ali a folha de pagamento e dando espaço ao Cleiton. Porque se o Pablo sai, mesmo com a chegada do Léo Ortiz, o Cleiton vai ter chances. O Cleiton vai ter oportunidades. O próprio Tite já falou que quer contar com os garotos da base, que prefere, inclusive, contar com os garotos da base, principalmente nessa questão de, vai trazer um reforço mais ou menos. Se é para trazer um reforço mais ou menos, ele diz que prefere contar com os garotos que vêm da base. A definição também que deve acontecer ainda essa semana é sobre a situação do Léo Ortiz, jogador do Bragantino que negocia com o Flamengo, publicamente, todo mundo já sabe disso. A expectativa é que essa semana, tanto os dirigentes do Flamengo como do Bragantino se encontrem para bater o martelo e acertar a contratação do jogador. No domingo tem jogo contra o Vasco e aí eu quero falar um pouco sobre isso porque Tite deve poupar algumas peças do jogo hoje. Peças que até são vistas como importantes dentro do esquema do treinador. A informação que saiu no Globo Esporte é que Fabrício Bruno deve dar lugar a Davi Luiz, Bruno Henrique deve assumir o lugar do Everton Cebolinha e Gabigol o lugar do Pedro. Eu vou dizer, tomara que o Gabigol hoje broque uns 3 gols. Na moral. Tomara que ele tire essa nhaca. Essa, Gabigol hoje deve começar o jogo de titular e tomara que ele consiga marcar muitos gols aí para o Mengão. Mas dá para destacar alguma coisa do Mateuzinho, Pablo e do Thiago Maia que ficaram e reforçaram essa equipe? Nada, zero. Mateuzinho, se for embora, não vai deixar saudade. O Pablo é a mesma coisa. Thiago Maia, acho que pelo menos tem alguma história, né? Teve uma temporada boa em 2022. Mas pelo jeito vai ficar também. No Internacional não chegou no valor que o Flamengo quer, vai ficar. E também eu questiono também, você vende o Thiago Maia e vai trazer quem por 3 milhões e poucos de euros, que foi o que o Inter ofereceu. Você vai contratar outro jogador por 3 milhões de euros nesse mercado inflacionado? Melhor que o Thiago Maia? Todos os problemas do Thiago Maia. Tem que ter um volante a mais no elenco, não dá para abrir mão dele e não trazer ninguém. Então, vai ter grana para inteirar e comprar um outro? Melhor que ele? Quem? Quem é esse cara? Essa é a questão. Até que o Flamengo só tem 50% do Thiago, né, Mauro? Exato, só tem 50%. Então, aí você vende, vai pegar aí 3 milhões, vai fazer o quê? Vai trazer que jogador com esse dinheiro? Tem que pensar nisso também, planejamento é isso. Tá bom, eu vendo o Thiago, vou atrás de quem? Quem que eu consigo com essa grana? Não, mas eu vou inteirar uma diferença e vou trazer um outro jogador. Tá, qual a diferença de grana? Quanto você tem para investir? Sendo que boa parte do dinheiro foi comprometida já com a contratação do De La Cruz à vista e o Léo Ortiz é uma negociação que ainda está embaçada. Então, tem que pensar nisso.
para vender o Thiago Maia, só se for uma proposta muito boa. E eu acho que a proposta do Inter não foi tão boa. E é parcelado também, então, tem que pensar nisso também, né? Além disso, há de se pensar sempre em quem é o comprador. É um comprador que paga, que tem crédito, ou um comprador que dá calote? Que tem todo tipo de comprador no mercado do futebol, né? Tem isso. Vamos falar então um pouquinho aí das situações aí de mercado. Vou começar pelo Mateuzinho, porque o Mauro falou aí que se ele sair não vai deixar muita saudade. Mauro, a situação do Mateuzinho está um pouco aí aguardando, porque o Botafogo chegou com uma boa proposta, né? O John Texas esteve lá nos Estados Unidos, se reuniu com o presidente do Flamengo, com o Rodolfo Landim, e chegaram a termos aí algo em torno de 4 milhões de euros, e o Botafogo se propondo até a pagar em cash, né? Pagar sem parcelamento. O Corinthians está com oferecendo valores próximos, mas tem parcelamento e tem os problemas que o Corinthians está enfrentando. Mas o Mateuzinho parece que quer o Corinthians. Claramente ele está dando preferência para o Corinthians, né? E isso aí pode até ser, se o Corinthians não chegar, ele for para o Botafogo, não sei nem como é que se a torcida vai ficar, que legal, né? Porque claramente botando o Botafogo para a segunda opção, né? O que você acha que vai ser o futuro do Mateuzinho, Mauro? Pelas condições de pagamento mais interessantes, né? Pagamento à vista, essa coisa toda. Mas o jogador claramente prefere o Corinthians, pelo menos são as informações que circulam, como você já disse. Eu acho que, assim, eu torço o Mateuzinho ter um ótimo futuro, mas acho que é um jogador que tem que sair do Flamengo e o Flamengo tem que procurar fazer o melhor negócio possível. Se a proposta do Botafogo é melhor, cabe aos dirigentes convencer o Mateuzinho. Olha, a proposta do Corinthians é ruim, não é tão boa, do Botafogo é melhor, e tem que ser o interesse do clube e do jogador, tem que chegar num acordo. É isso, tem que chegar num acordo com o jogador. Ele não deve jogar, no Flamengo ele vai ficar relegado a um plano inferior, então, eu acho que é uma questão de convencimento do jogador, do Mateuzinho. André, Mateuzinho, eu acho que não tem muito. Tá com pouco clima para seguir no Flamengo, né? Claramente, o Flamengo já deixou claro que ele é a terceira opção, o Tite, né? Deixou claro, tanto que bota para negociar. E ele tem que definir essa vida dele, né? Porque tem o perigo do Corinthians, porque a gente está vendo que o Corinthians, né? Como é que tá? O Corinthians anunciou jogadores que ainda não tem nem. Não pode nem jogar, não pode inscrever, então, enfim, toda a dificuldade. E do outro lado tem um rival local, né? Que é um rival daqui estadual, mas que é um rival que tem a SAF ali com uma situação financeira diferente e que se propõe a pagar à vista, né? Como é que você acha que vai acabar esse caso aí? O Mateuzinho era reserva conformado do Rodinei, né? E agora ele contratou analista tático, contratou, né, para tentar melhorar o futebol dele e tal, e hoje ele consegue ser a terceira opção com Varela e o Wesley. Então, ele que seja feliz em outro clube, não tem nível para jogar no Flamengo, que vá para o Botafogo, para o Corinthians, para quem oferecer alguma coisa ao Flamengo, ele pode ir, porque não sei se ele vai crescer em algum outro clube. No Flamengo, ele não tem condição, não. Então, meus amigos, o vídeo de hoje termina por aqui. E você? O que acha dessa decisão do Mateuzinho, cara? Forçando a barra para ir pro Corinthians. E aí, você acha que ele ainda tem espaço no time do Flamengo? Na minha opinião, já desgastou todo tipo de relação que ele tem no Flamengo, cara. O cara tá forçando a barra, ele não quer nem saber do Flamengo. O que seria melhor financeiramente pro Flamengo. Ele só tá pensando no lado dele. Então, se ele tá só pensando no lado dele, o Flamengo não pode dar mole para esse jogador. Eu não venderia pro Corinthians. Eu deixaria ele no banco, mas não venderia pro Corinthians. Só para ele aprender. Cara, o cara recebeu uma proposta do Bragantino. Bragantino é um time direitinho, não tem dívida, sempre tá ali batendo ali nas cabeças. O cara tá preferindo ir pro Corinthians. Corinthians ferrado. Como assim, cara? O Flamengo não pode dar mole nessa negociação. Então, rapaziada, mais tarde tem Mengão. O jogo vai ser transmitido ao vivo pela TV Band, no canal aberto, e no canal fechado Band Esporte TV. Então, meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu, tamo junto e até a próxima.